Em uma cidade do ensino médio onde humanos e povo fera coexistem embora sem tensões e preconceitos, vive Mari Asaka, uma estudante comum que enfrenta sua rotina com leveza, aulas, amigos, sorriso tímido. Ela nunca pensou que seu mundo iria mudar tanto, até o momento que o novo colega se transfere para sua sala. Esse colega é Hidaka Tsunugi, o homem fera com um corpo forte, orelhas e cauda, aparência imponente e uma aura de mistério que o faz se destacar imediatamente entre os humanos. Mari o vê pela primeira vez quando ele chega atrasado, sob olhares curiosos e cochichos em sala de aula. Ela sente aquilo, nervosismo, surpresa, julgamento. Afinal, a amizade entre humanos e seres fera ainda é algo raro ali. Tsunagu parece alheio aos olhares, andando com calma, postura firme, algo que provoca nela tanto temor quanto curiosidade. Logo a sua convivência começa de modo trivial, troca de lugar na sala, participar de um grupo de estudo, intervalos ao lado, mas o que parecia rotina escondia algo maior. Mari começa a ver que Tsunagu, por trás da aparência de Homem-Fera, possui bondade, firmeza e uma humanidade que ela não esperava. Ele ajuda colegas, pergunta sobre as matérias, sorri com naturalidade e aos poucos essas atitudes lhe atraem. Por outro lado, os pais e a escola têm regras explícitas. Os seres feras são aceitos no ambiente humano, mas sempre à margem. O título da série nunca anuncia isso. Com você, nosso amor vai ultrapassar. Uma promessa que afirma desde logo que haverá barreiras, obstáculos, separações entre os dois mundos. Visualmente, a adaptação para anime está em mãos do estúdio Milempsi, com dupla direção entre Shin Itagaki e Hiromi Kimura. A estreia está marcada para 14 de outubro de 2025 nos canais japoneses. A proposta da história, desde o início, foge do clichê simples do amor à primeira vista. Em vez disso, o anime explora o encontro entre dois mundos diferentes, humano e fera, e como o afeto pode surgir mesmo onde existe medo, julgamento e diferenças que parecem intransponíveis. Mari e Tsunagu são o ponto de colisão, e a promessa é que ambos aprenderão, crescerão e mudarão. Com o passar dos dias, a convivência entre Mari e Tsunagu começa a se aprofundar. O que antes eram apenas conversas ocasionais se transformaram em momentos de cumplicidade silenciosa, o tipo de ligação que nasce não apenas pelas palavras, mas pelo gesto simples, pelos olhares que duram mais do que deveriam. Mari percebe que, por trás do olhar tranquilo de Tsunagu, existe uma solidão antiga, o reflexo de alguém que passou a vida sendo visto como diferente, estranho, fora de lugar. E é justamente essa diferença que começa a se tornar o ponto central do anime. Kimi Tokoete Koen ni Naru não tenta esconder as tensões do seu mundo. Os seres feras são tolerados, mas não plenamente aceitos. Na sala de aulas, ainda há olhares atravessados, nos corredores, sussurros, nas ruas, discriminação. O roteiro mostra isso com sensibilidade, sem exagero, mas com o peso necessário para o espectador sentir o quanto o preconceito ainda machuca. Tsunogu, apesar de tudo, tenta manter uma postura calma. Ele evita confrontos, aceita provocações com um sorriso contido, e é exatamente essa serenidade que atrai Mari cada vez mais. Aos poucos, ela passa a ver nele o que muitos se recusam a enxergar: alguém humano, gentil e cheio de sonhos. Mas é aí que o verdadeiro conflito começa. O amor entre eles floresce de forma natural, mas silenciosa, quase como um segredo. Há cenas em que Mari tenta disfarçar o quanto se sente bem ao lado dele, e em outras em que Tsunagu, mesmo sem dizer nada, deixa claro o quanto deseja protegê-la. Porém, a sociedade à volta deles não está pronta para isso. A ideia de um relacionamento entre o humano e o homem-fera é vista como um tabu, e a pressão externa começa a pesar. A narrativa mostra Mara enfrentando dilemas internos, o medo do julgamento dos colegas, a dúvida sobre o que sente e a dificuldade de aceitar que ama alguém que o mundo insiste em separar dela. Tsunagu, por sua vez, enfrenta o mesmo fardo, o de não querer causar problemas para quem ama, ou de se conter para evitar que Mari sofra por causa dele. E é nessa fase da história que Kimi Tokoete Koi Ninaru começa a revelar sua verdadeira força emocional. O romance entre Mari e Tsunagu não é apenas um conto de amor proibido, mas um retrato da coragem de amar o que é diferente.
O anime nos faz refletir sobre como o amor, em sua forma mais pura, é capaz de ultrapassar as barreiras impostas pela sociedade, mas também sobre o preço que se paga por desafiar o que o mundo considera normal. A direção visual reforça essa atmosfera, as cores suaves, o enquadramento focado nos olhares e nas expressões dos personagens e a trilha sonora melancólica criam uma sensação de ternura e de odor ao mesmo tempo. Cada cena entre Mari e Tsunagu parece suspensa no tempo todo, como se o universo inteiro parasse para observar aquele amor nascer, mesmo sabendo que ele pode não sobreviver. O amor entre Mari e Tsunagu, que começou com um simples laço entre duas almas solitárias, agora se torna o centro de uma tempestade que ameaça engolir tudo ao redor. O colégio, que antes era apenas um cenário tranquilo, se transforma em um palco de olhares duros, cochicho maldoso e exclusão velada. Rumores se espalham e o que antes não era apenas fatos, mas sim curiosidade, se torna um escândalo. Mari, que sempre foi uma garota reservada e obediente, começa a enfrentar o próprio medo. Pela primeira vez, ela precisa decidir entre seguir as regras que o mundo impôs ou ouvir o próprio coração. Tsunagu tenta se afastar, acreditando que está protegendo-a, mas quanto mais ele tenta desaparecer, mais ela o procura. É um ciclo de dor e desejo que o anime retrata com a forma bela e trágica. As cenas dessa fase ganham um peso emocional impressionante. Chuva, neve, o frio cortando o ar. Cada elemento visual serve como metáfora para o isolamento e o conflito interno dos personagens. Há um episódio em especial em que Mari corre pela cidade ao anoitecer, procurando por Tsunagu, depois que ele some sem avisar. A trilha sonora suave, os passos ecoando nas ruas vazias e o choro contido dela resumem tudo o que o anime quer transmitir. O amor, mesmo quando impossível, continua sendo a coisa mais humana que existe. Quando finalmente se reencontram, o clima é de despedida. Tsunagu acredita que o amor entre eles não tem lugar naquele mundo. Ele carrega nas costas o peso de séculos de preconceito e teme que Mari sofra o mesmo destino de tantos antes dela, ser rejeitada por simplesmente amar alguém diferente. Mas Mari, com o coração em pedaços, o confronta. Ela não aceita a ideia de que o amor deles precisa se esconder. Ela não aceita que o mundo decida por eles o que é certo ou errado. Essa cena se torna o ponto de virada da narrativa. O olhar de Mari, firme, cheio de lágrimas, e a voz trêmula de Tsunagu se mistura em uma das declarações mais bonitas e sinceras do anime. Se o nosso amor é um erro, então eu quero errar para sempre. A partir daí, Kimi to Koete Koi Ninaru entrega seu clímax emocional. O casal decide enfrentar o futuro juntos, mesmo sem saber o que os espera. O anime não entrega respostas fáceis, não há a solução mágica, nem o final perfeito. O que há é uma escolha, a escolha de acreditar que o amor, quando verdadeiro, é capaz de atravessar as fronteiras mais duras, as impostas pelos outros e as que criamos dentro de nós mesmos. O episódio final termina com o nascer do sol, uma simbologia clara de recomeço. Mari e Tsunagu estão de mão dadas, caminhando em direção ao horizonte, sabendo que o caminho à frente será difícil, mas disposto a trilhar juntos. A última fala de Mari ecoa como uma promessa quase sussurrada. Mesmo que o mundo os rejeite, eu quero cruzar tudo isso com você. E é aí que o título do anime ganha seu verdadeiro significado. Kimi to Koete Koi Ninaru. Com você, o amor nasce a ultrapassar tudo. Um encerramento poético, maduro e profundamente humano. Uma lembrança de que o amor, em sua forma mais pura, é tanto força quanto ferida, e que às vezes o simples ato de amar já é próprio por si só um ato de coragem.